Oi pessoal, tudo bem com vocês? Agora nós vamos começar um outro assunto, a parte dos biomas. Vamos ver os biomas do mundo e os biomas brasileiros. Na aula de hoje estudaremos sobre os biomas mundiais. Biomas são grandes áreas formadas por um complexo de ecossistemas semelhantes em relação à fauna, em relação à flora, ao clima, ao solo, à temperatura, à umidade, enfim, há vários fatores. Sabemos que o conjunto de todos os ecossistemas da Terra recebe o nome de biosfera. Então agora nós vamos estudar cada um desses biomas, começando aqui pelos principais biomas da Terra, tá? Vamos ver as características, exemplos de seres vivos que ocorrem em cada um deles, ok? Aula de hoje, biomas mundiais. Na próxima aula, biomas brasileiros. Vamos lá? Acabamos de ver que a biosfera é o conjunto de todos os ecossistemas do planeta. Para facilitar o seu estudo, costumamos dividi-la em biociclos. O primeiro é o terrestre, conjunto de ecossistemas de terra firme. O segundo é o marinho, conjunto de ecossistemas de água salgada. E o terceiro, dulcícola, conjunto de ecossistemas de água doce. Vamos começar pelo biociclo terrestre, também chamado epinociclo. Correspondendo a cerca de 28% da área do globo terrestre, o epinociclo, são os ecossistemas terrestres, possui grande diversidade de espécies. A grande variação climática e o número de barreiras geográficas favorecem a especiação, ou seja, formação de novas espécies, e, em consequência, a grande diversidade dessas espécies. A biosfera pode ser dividida em biomas, grandes comunidades adaptadas a condições ecológicas específicas e caracterizadas principalmente pelo tipo de vegetação dominante. A latitude influencia o clima, dos polos ao Equador, ou seja, das regiões mais frias para as mais quentes. Encontramos biomas diferentes, com fauna e flora adaptadas às condições climáticas de cada região. Como a temperatura diminui com a altitude, podemos encontrar seres típicos de regiões frias em áreas de grande altitude, mesmo próximo ao Equador. O maior número de espécies é encontrado nas regiões tropicais e diminui gradativamente em direção às regiões temperadas e aos polos. Os tipos de plantas e animais característicos de cada bioma são influenciados pelo tipo de solo e por fatores climáticos, principalmente a pluviosidade, que é a quantidade de chuva, e a temperatura média anual. Os principais biomas terrestres que nós vamos estudar são floresta pluvial tropical, savana, deserto, campo, floresta sazonal temperada, floresta pluvial temperada, taiga e tundra. Vamos lá? Floresta pluvial tropical. Ocupando apenas 7% da superfície do planeta, as florestas tropicais contêm mais espécies de plantas e animais que todos os outros biomas juntos, e muitas dessas espécies são endêmicas, ou seja, só estão presentes em certas áreas restritas da floresta. Calcula-se que essas florestas abriguem metade das espécies de plantas e animais terrestres do mundo, e 40% dessa floresta encontra-se no Brasil, na Amazônia. Há uma estratificação vertical, isto é, várias camadas de acordo com a altura das árvores, estratos subterrâneo, do solo, herbáceo, arbustivo e arbóreo.
Cada camada apresenta microclimas e fauna próprios. Por causa da grande umidade, vivem nessas florestas grande número de invertebrados, que em outras regiões sobrevivem apenas na água. Em geral, as plantas possuem folhas largas, o que aumenta a área de absorção de luz sem perigo de desidratação. As plantas são perenes, isto é, mantém a maioria das folhas durante todo o ano. A copa das árvores, de grande porte, intercepta boa parte da luz solar, o que diminui o desenvolvimento de plantas rasteiras. Em compensação, sobre as árvores, há grande número de cipós e epífitas, como orquídeas e bromélias. As poucas plantas rasteiras costumam ter folhas grandes, captando a baixa quantidade de luz que chega ao solo. A maior exuberância do extrato arbóreo explica a quantidade de animais capazes de subir em árvores ou de voar em busca de frutos, sementes ou folhas. Por isso, há grande variedade de macacos, pássaros, lagartos, preguiças, serpentes e principalmente insetos. O solo de muitas florestas tropicais é formado por uma massa de areia e argila, pobre em nutrientes minerais. Sobre ele, há apenas uma fina camada de humus, originado pela decomposição de restos de plantas e animais. Então, como se explica a riqueza vegetal dessas florestas? No solo, à sombra das árvores e dispondo de muito calor e umidade, o ano todo, as bactérias e os fungos se reproduzem rapidamente. Uma folha pode ser decomposta em cerca de 2 meses. Em uma floresta temperada, esse processo pode levar de 1 a 7 anos. Com isso, a decomposição da matéria orgânica e a reciclagem são também muito rápidas e formam os nutrientes minerais, imediatamente absorvidos pelas plantas. Assim, os nutrientes estão concentrados nos vegetais e não se acumulam no solo. Daí podemos dizer que a floresta tropical se alimenta dela mesma, isto é, de suas partes mortas. A floresta tropical representa um imenso reservatório de carbono, portanto, sua simples permanência ajuda a diminuir o aquecimento global, pois sua queima produz gás carbônico. O desmatamento também provoca alterações climáticas, porque, por causa da grande área relativa formada pelas folhas, a quantidade de água devolvida pela transpiração é maior que a devolvida pela evaporação direta e reduz o volume de água disponível para as chuvas. Com isso, a quantidade de chuvas e a umidade reduzem-se progressivamente e pode instalar-se um clima do tipo semiárido. Além do que, a floresta intacta retém 10 vezes mais água da chuva do que um campo para pasto, por exemplo. A água devolvida pela transpiração forma nuvens que os ventos levam para o sul, regulando o clima em vários países. A maior riqueza das florestas tropicais é a sua biodiversidade. À medida que essas florestas desaparecem, são extintas também espécies importantíssimas para estudos, para a produção de medicamentos e outros produtos e para a recombinação de genes nelas contidos por meio de cruzamentos da engenharia genética. Agora vamos falar sobre a savana. A savana tem uma temperatura muito alta praticamente o ano todo. Temos também 2 estações bem definidas, uma chuvosa e uma seca. Toda a vegetação do local está adaptada à seca, através da formação de espinhos, cascas grossas, raízes profundas e bem ramificadas, atingindo as partes baixas do solo e conseguindo água para sua sobrevivência. A fauna ela é constituída principalmente por animais como elefantes, zebras, tamanduás e outros. Como exemplo, nós temos aí a savana africana e o cerrado brasileiro.
Agora eu vou falar um pouquinho sobre os desertos. Em geral, os desertos estão situados em torno de 30 graus ao norte e ao sul do Equador, onde o ar que chega à superfície terrestre é muito seco, em regiões da África, da Ásia, dos Estados Unidos, do México e da Austrália. As chuvas são raras, com precipitação anual baixa. Nos desertos quentes, o dia é muito quente, com temperatura acima de 40 graus, que pode chegar a 54. A noite é muito fria, pois, por causa da falta de vapor de água, o calor escapa rapidamente do solo. Nos desertos frios, que ficam em latitudes altas, há menos variação de temperatura. Como há pouca água, a vegetação é pobre e esparsa. As poucas plantas que existem estão adaptadas ao clima seco, como as plantas denominadas xerófitas. Essas plantas possuem uma epiderme com uma cutícula muito grossa, rica em ceras impermeabilizantes ou pelos que retêm a umidade do ar. Possuem também raízes muito desenvolvidas, que aproveitam bem a água das eventuais chuvas e de tecidos especiais que armazenam água. Em alguns casos, como nos cactos, as folhas se transformaram em espinhos, reduzindo a superfície relativa da planta e, logicamente, a perda de água por evaporação. Os espinhos também protegem as plantas dos animais que a procuram por suas reservas de água. A fauna também é pobre. Além de roedores, como o caso do rato canguru, há répteis, como lagartos e serpentes, insetos, como besouros e grilos, alguns aracnídeos, como escorpiões, e aves, como as corujas. Agora vamos falar um pouquinho sobre os campos. Os campos localizam-se em regiões tropicais e temperadas, que recebem uma quantidade de chuvas intermediária entre o deserto e a floresta. Isso dificulta o desenvolvimento de árvores de grande porte e facilita o surgimento de plantas pequenas, como as gramíneas. Nos campos das regiões tropicais, como nós temos o caso da savana e o cerrado, além das gramíneas, há arbustos e árvores esparsas. Nos campos das regiões temperadas surgem vastas extensões de capim, que recebem diferentes nomes: estepes na Ásia e na Europa, pradarias na América do Norte e pampas no sul da América do Sul. A vegetação rasteira permite a sobrevivência de muitos animais herbívoros e, consequentemente, dos carnívoros que deles se alimentam, o que pode ser visto nas savanas da África, onde há antílopes, girafas, zebras, gnus, rinocerontes, leões e etc. A ocupação dos campos para a criação de gado e para a agricultura vem provocando a extinção de vários animais. As frequentes queimadas e o pastoreio excessivo aceleram a erosão e o esgotamento do solo. Agora vamos ver as florestas temperadas. Elas se localizam nas regiões de clima temperado, com as 4 estações do ano bem definidas, como algumas áreas dos Estados Unidos, da Europa, da Ásia e da América do Sul. A maioria das florestas temperadas caracteriza-se pela perda das folhas das árvores no fim do outono, o que reduz a perda de água no inverno. As folhas voltam a crescer na primavera. Por isso, essas florestas são chamadas de decíduas ou caducifólias. Entre as árvores dominantes estão o carvalho, o bordo, a nogueira e a faia. Há também musgos, samambaias e arbustos. Existem vários invertebrados, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, como ratos silvestres, marmotas, veados, ursos, gambás, lobos, linces, raposas, gatos selvagens, esquilos. No inverno,
Muitos insetos e vertebrados migram para regiões mais quentes, hibernam ou se enterram em tocas. Em alguns casos, os indivíduos morrem, mas seus ovos sobrevivem e se desenvolvem na primavera. Agora chegou a vez da taiga, também chamada de floresta de coníferas ou floresta boreal. A taiga localiza-se ao sul da tundra, em áreas do Canadá, da Sibéria e dos Estados Unidos. Por estar mais perto do Equador, recebe maior quantidade de energia solar que a tundra. Há gimnospermas, como o pinheiro e o abeto. A fauna é mais rica que a da tundra, com insetos, muitos mosquitos, aves, lebres, alces, renas, ratos silvestres, mussaranhos, que servem de alimento a carnívoros como linces, lobos, ursos pardos. A taiga é um dos poucos lugares onde ainda se encontram ursos pardos. Há poucos anfíbios e répteis. No inverno, vários animais emigram ou hibernam. Esse refúgio de diversos animais, muitos em extinção, pode acabar. Algumas regiões da taiga estão sendo destruídas pela exploração de madeira e pela poluição do ar, que causa chuvas ácidas. A água é poluída por gases tóxicos do ar, como nós vamos estudar mais para frente em outra ocasião. Por fim, chegou a vez da tundra. Eu já fiz algumas comparações quando vimos a parte de taiga, né? A tundra, ela ocupa a região ao redor do Polo Norte. Nesse bioma, o solo permanece congelado a maior parte do tempo. Durante o verão, uma fina camada na superfície do solo descongela e surge uma vegetação rasteira, com musgos, líquens, capim. Entre os animais, há insetos, pássaros, lêmmingues, lebre ártica, raposa polar e lobo ártico. No inverno, as aves e alguns mamíferos migram para regiões mais quentes, mas alguns animais do ambiente hibernam durante esse período do ano. As mudanças climáticas provocadas pelo aquecimento global e a exploração de petróleo na região constituem ameaças a esse bioma. Bem, pessoal, chegamos ao fim dos biomas mundiais. Na próxima aula, vocês vão estudar os biomas brasileiros. Esses são mais frequentes na nossa vida, né? A gente conhece um pouquinho melhor, então fica até mais fácil para vocês entenderem, visualizarem, né? Bem, qualquer dúvida, me chamem no Skype para eu esclarecer, certo? E, caso contrário, a gente tem daqui a alguns dias uma aula ao vivo para tirar dúvidas, fazer correção de exercícios, enfim. A gente volta a se encontrar, ok? Então não esqueçam, próxima aula, biomas brasileiros. Beijo para vocês, até mais.